Em Lucas capítulo 4, verso 16. Lucas 4, a partir do verso 16, assim diz a Santa Escritura: E chegando a Nazaré, onde foi criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Está falando de Jesus. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou um lugar em que estava escrito. Ouça bem essas palavras. Jesus declarou sobre ele mesmo, mas desde já eu quero declarar também sobre você. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em nossos ouvidos. Vamos orar? Eu quero que você, mais do que fechar os seus olhos, que você coloque as suas mãos como quem quer receber algo da parte do Senhor nessa manhã. Oh Santo Espírito, presença preciosa, manifesta-te agora, se faça presente, Senhor. Santo Espírito de Deus, seja bem-vindo nesse lugar. Aqui te convidamos, presença maravilhosa, presença libertadora, presença curadora, manifesta-te aqui agora nesse lugar. Senhor, abrimos os nossos corações, abrimos aqui, Deus, a nossa expectativa diante do Senhor. Queremos mais da sua presença, mais do que um culto, mais do que um compromisso religioso. Ô Papaizinho, nós queremos ver a unção do Senhor nas nossas vidas, nós queremos ver a glória do Senhor nas nossas vidas. Desde já, Espírito Santo, aumenta a glória do Senhor nesse lugar, Pai. Encontra os teus filhos sedentos, corações famintos aqui. Manifeste agora um pouquinho da sua sede diante do Senhor, querido, com palavras de expectativa, dizendo para Ele o quanto você o deseja e o quer nessa manhã. Santo Espírito de Deus, vem com teu santo rio, águas abundantes nessa manhã, Pai. Oh Jesus, visita-nos, há uma sede, há um desejo, queremos ser cheios, queremos transbordar, queremos ir além dos nossos limites. Visita com santo fogo nessa manhã, Deus, esse homem, essa mulher. Queridos, em nome de Jesus, receba um pouco da graça do Senhor na sua vida agora. Receba um pouco da voz do Senhor, do Espírito Santo, dizendo para você que existe mais na presença dEle, que existe um novo fogo para você. Manifeste agora, se você quer, se você tem liberdade, quiser levantar suas mãos, se quiser pôr a mão no seu coração, o que você quiser, mas manifeste a Ele que você deseja mais dEle. Não de um pastor, não de um pregador, mas do próprio Espírito de Deus, aquele que nos enche. Oh, maravilhoso Espírito Santo, não há presença mais preciosa do que a sua. Deus, não há nenhuma voz mais importante do que a sua nessa manhã, Deus. Preenche-nos, enche-nos nessa manhã. Vem com santo batismo sobre nós, Jesus. Oh Jesus, seja bem-vindo, enche as nossas vidas. Renova-nos nessa manhã, Jesus. Eu vejo pessoas que virão hoje para beber das águas de Deus. Eu vejo pessoas que virão hoje para beber das águas de Deus, pessoas sedentas. Jesus Cristo disse: aquele que tem sede, venha a mim e beba.
Eu vejo os corações sedentos, desesperados, como terras secas, que precisam da água, do poder do Espírito Santo, de transformação, precisam de expressão, precisam de vida, capacitação do Espírito de Deus. Oh Espírito Santo, nós te valorizamos. Faça uma oração comigo, meu irmão, nessa manhã. Repita assim, diga: Espírito Santo, presença santa, seja bem-vindo na comunhão do teu povo. Coloque a mão no seu coração, diga: fogo de Deus, queima no meu coração. Diga: fogo de Deus, queima outra vez no meu coração. Quantos confirmam essa oração? Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Há uma fonte de águas correndo nesse lugar. Pessoas sedentas virão para receber das fontes de Deus. As fontes de Deus estão começando a jorrar. Prepare o seu coração, meu querido. Deus não se limita a estruturas de liturgias, de cultos que os homens criaram. Deus vê a sede dos corações. Deus vê o desejo por avivamento dos corações. Uma geração que não está contente com o pouco de Deus. Uma geração que não está contente com o pouco da presença. Uma geração que quer as correntes que fluem do trono do Senhor. Essa mensagem de hoje, mais do que uma mensagem teórica, é algo que eu pretendo que seja apenas o pretexto para um derramar da presença do Espírito Santo sobre nós. Essa mensagem é para os sedentos da unção de Deus. Podem trazer suas vasilhas, tragam todas. Precisamos de muitas. Não vai caber, pode trazer o seu coração, pode trazer a sua alma sedenta, pode trazer o seu espírito cansado. O Senhor Jesus disse: bem-aventurados os humildes, os pobres de espírito, os que têm pouco, mas têm sede, porque o reino do céu, eles verão o reino dos céus. Jesus, em um dia, em uma festa, ele se pôs de pé e declarou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Todo o coração sedento, todos os olhos em lágrimas. Pessoas de fé, pessoas de esperança. Essa mensagem é para você. O noivo da igreja está vindo. Jesus Cristo está às portas. Será que ele encontrará sede na terra? Será que ele encontrará pessoas que estão com óleo guardado, com santa expectativa, que estão brilhando, reluzindo, confirmados pelo penhor do Espírito Santo, de que desejam o Espírito e a noiva, dizem: vem Jesus, dizem: vem Jesus, clamam pela presença de Cristo Jesus. Lucas 18, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Será que Jesus achará óleo nas nossas vidas? Será que Ele encontrará pessoas desesperadas, clamando, bramando pela presença do nosso Rei, do nosso noivo? Pessoas que estarão clamando: derrama da tua água sobre nós, Senhor. Derrama da tua unção sobre nós, Senhor. Acaso acharei fome na terra? Estou usando aqui do coração de Deus para transmitir a você o desejo de Jesus. Acaso acharei fome na terra? Acaso encontrarei corações contritos e insaciados? Acaso acharei olhos cheios de lágrimas de expectativa? Como um filho que o seu pai vai servir na guerra e depois de muito tempo esse pai volta para casa, uma expectativa incontrolável de estar na presença daquela pessoa. Queridos, existe uma diferença entre a fome e a sede.
A fome é muito ruim, ela pode até matar, mas alguns países, até no Brasil, outros países em níveis maiores, as pessoas morrem de fome. Mas a sede é diferente, porque você pode aguentar muitos dias sem comer, talvez 30, 40 ou mais dias. Muitas pessoas jejuam na água, mas a sede é diferente. Porque quando você para de ingerir água, começa uma contagem regressiva. O seu corpo entra em desespero. É como se houvesse um grito de todos os seus sistemas internos falando: eu preciso de água. Enquanto nós não estivermos assim pela presença de Deus, amados, o Espírito Santo ainda não terá autorização para estar no nosso nível, no nosso meio, em níveis maiores. O nosso nível de sede precisa ser esse: uma sede física, uma sede visceral, uma necessidade da presença dEle. Hoje vamos falar, porém mais do que falar, hoje vamos buscar juntos e clamar pela unção de Cristo. Quantas pessoas querem ser batizados na unção de Cristo? Sabe, Cristo, ungido de Deus. Cristo significa ungido. Jesus era chamado Cristo, o capacitado, o empoderado, o transbordante, o ungido de Deus. Cristo. Lembra que Jesus perguntou aos seus discípulos: e vocês, quem vocês dizem que eu sou? E Simão Pedro, esclarecido pelo Espírito Santo, ele proclamou dizendo: tu és o Cristo, tu és o ungido, o cheio da unção, o cheio do óleo, o separado. Quando falamos de Jesus, o seu nome, o seu chamado e o seu comissionamento eram o de Cristo, ungido de Deus. Quando as pessoas chamavam pelo nome dele, estava na sua identidade, no seu propósito: ungido, capacitado, empoderado. Ele era reconhecido pelo seu propósito. Ali está um ungido, ali está um capacitado, ali está um fortalecido, um forte, um comissionado por Deus. Essa unção estava sobre Jesus. E como foi profetizado ali em Isaías 61, que foi a profecia que Jesus confirmou, e isso foi personificado por Jesus naquele sábado, numa sinagoga: o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu para um propósito maravilhoso e poderoso. Jesus estava assumindo aquela unção: eu sou esse ungido, eu sou esse capacitado. Há textos que evidenciam claramente que a face de Jesus brilha. Por exemplo, na transfiguração ou em Apocalipse capítulo 1, eu acredito que há alguns motivos do porquê a face de Jesus brilha. A face de Jesus reluz por causa da santidade dele. A face de Jesus reluz por causa da luz que ele tem, por causa da luz que ele exala, por causa da luz que ele reflete. Reflete não, porque ele não reflete nenhuma luz. Ele é o sol da justiça. Ele é a própria estrela da manhã. Ele é aquele que brilha. A face de Jesus brilha por causa da glória. Mas a face de Jesus também brilha por causa da unção. A face de Jesus brilha por causa da unção. Sabe, coisas secas não brilham, mas coisas ungidas brilham. Jesus é tão ungido que o seu rosto brilhava. Cristo, apesar de sempre Deus, eu preciso que você entenda isso. Ele não veio viver uma vida privilegiada de Deus. Jesus não veio à terra como um superpoderoso.
Porque o poder de Deus as pessoas já conheciam. O povo de Israel já conhecia o que é abrir um mar vermelho, o que é ressuscitar mortos. Todos sabiam que Deus era poderoso. Jesus veio para mostrar o que é um homem viver cheio do Espírito Santo. Jesus veio para mostrar o que é viver como homem debaixo da mesma carne, das mesmas fraquezas, mas cheio do Espírito Santo. Ele não veio como um privilegiado. Jesus, ele veio como um homem frágil, sobre a mesma carne que nós, mas ungido e capacitado para vencer o pecado e para operar o sobrenatural. Mesmo sendo Deus, ele veio te mostrar que mesmo nesse corpo, você também foi chamado para ser um ungido de Deus, um cheio da presença. Mesmo com um corpo mortal, falho, mesmo com um corpo que está sujeito ao pecado e às tentações, Jesus veio para mostrar que você também pode viver cheio do óleo e da presença de Deus. Atos capítulo 10, versículo 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual foi por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Vou outra vez citar esse texto para você. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual foi por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Jesus, o Filho, foi ungido por Deus, com o Espírito Santo, com poder. Mateus 3, ali no batismo, alguns teólogos dizem que foi um momento de unção de Jesus pelo Espírito, preparando para o ministério público com sinais sobrenaturais. Alguns estudiosos dizem que no batismo de Jesus, não apenas o símbolo, mas também a autoridade, o poder do Espírito Santo, representado naquela pomba que se assentava sobre os seus ombros, representava uma capacitação. Vai! É você mesmo, meu ungido, meu escolhido, meu comissionado. Vai libertar os oprimidos, vai curar os cegos, vai levantar os enfermos. Mas eu quero transicionar essa mensagem, porque a unção de Cristo também está sobre você. Eu acho que você não recebeu o que você pode receber. Vou te dar mais uma chance. A unção de Cristo também está sobre você. A capacidade, a graça, o poder de Deus. Vai bebendo disso, vai se enchendo. A palavra que eu preciso que caia no seu coração é essa: a mesma unção, o mesmo batismo de poder, a mesma capacitação no Espírito que estava sobre Cristo Jesus, também está sobre a sua vida, querido. É um batismo de fogo que está disponível para você. Não desista da sua unção. Não se canse de buscar, não desista do fogo de Deus, mesmo que custe, mesmo que você tenha que se entregar mais, e chorar, e se derramar. Não se canse de buscar, meu amado. Que você seja um insaciável. Não se acomode em mais um culto, em mais um compromisso religioso. A unção de Deus é para os sedentos, para os desejosos, é para os que estão em todas, os que não perdem nada. Um belo dia, você vindo em todos os cultos de domingo, mas pode ser que um domingo especial, a presença de Deus caia sobre você. Atos 2, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Mesmice, todo mundo estava acostumado, todo mundo sabia o que era uma sinagoga, todo mundo sabia o que era um culto. Vai ter o louvorzinho, vai entrar o pastor, vai pregar, depois vai orar pela gente e a gente vai embora. Mas naquele dia estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente,
veio do céu, um barulho como de um vento impetuoso. Você sedento que está em todas, está em todos os cultos, nunca falta uma célula, um culto. Eu vou te falar, um dia Deus vai te pegar. Quem sabe esse dia seja hoje. Quem sabe você seja renovado no Espírito. Eu não tenho poder para derramar isso sobre você, mas o Espírito Santo tem. Quem sabe seja hoje o seu dia, o dia da presença. Eu me lembro da história de Zacarias, aquele sacerdote, pai de João Batista. A Bíblia fala que ele estava fazendo o que um sacerdote faz. Ele foi lá oferecer o que ele tinha que oferecer na casa de Deus. Ele já tinha talvez feito isso muitas vezes. Já era velhinho, já tinha uma idade mais avançada. Mas aquele dia, um anjo apareceu e falou para ele: olha, a sua vida vai mudar a partir de agora. Eu vou gerar um filho. Esse filho, ele vai ser o que vai preparar o caminho, fazendo as mesmas coisas sempre. Mas um dia, a presença de Deus nos surpreende. Eu oro para que esse dia seja agora. Eu não estou nem aí. Pode ser num culto, pode ser eu estava tomando banho, eu comecei a chorar quando Deus me falou o que Ele queria fazer nesse culto. E eu vi pessoas sedentas vindo buscar das águas de Deus. Eu vi pessoas clamando, pessoas famintas, pessoas precisando da água do Espírito. Essa unção está sobre você. 1 João 2:20. E vós tendes a unção do Santo, e sabeis todas essas coisas. E lá no versículo 27, 1 João 2 diz o seguinte: e a unção que vós recebestes dele fica em vós. A Bíblia diz que a unção que você recebeu de Jesus, ela permanece em você. Você também é ungido de Deus. Eu tenho um argumento na palavra para te falar isso, para alimentar essa fé no seu coração. 2 Coríntios 1, ora, aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Deus nos ungiu e nos deu a confirmação. É o nosso penhor, que é o Espírito Santo em nossos corações. No Antigo Testamento, a unção simboliza a escolha de Deus e o derramamento do Espírito para um ofício específico. Por exemplo, os reis eram ungidos, como o rei Davi, e a Bíblia fala que o Espírito do Senhor veio sobre ele com poder, para capacitá-lo para o governo, para vencer, para conquistar nas guerras. Era um ungido de Deus, mas também os sacerdotes, Arão e seus filhos também foram ungidos para servir no tabernáculo, para um propósito específico na casa de Deus. Os profetas também eram ungidos. Eram ungidos também. O óleo representava essa capacitação e essa separação. No Novo Testamento, Jesus como Cristo, como eu estou falando aqui, não com óleo físico, mas com o Espírito Santo, ele também foi ungido. No seu batismo, Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. É isso que diz a palavra. Mas sabe, isso se estende aos crentes. Nós, como cristãos, seguidores de Cristo, recebemos a unção, que é a mesma unção que está sobre ele. É a mesma graça, é a mesma autoridade. O que eu quero com essa mensagem é encher o seu coração de expectativa pela unção de Cristo. Você vai receber a unção de Cristo. Você vai receber o óleo da presença de Jesus. O mais puro óleo que existe de Cristo também está disponível para você nessa noite. Mas eu quero te encorajar na palavra para que você entenda o potencial e o que carrega nessa unção de Jesus Cristo. Primeira coisa, eu vou ser muito breve, porque a minha intenção não é dar uma aula sobre unção. A minha intenção é que você depois possa vir buscar e beber dessa unção. Minha intenção é que você saia daqui abastecido mais do que só pela palavra, mas também pelo poder de Deus.
Porque a nossa pregação não consiste apenas em palavras de persuasão, mas também em demonstrações de poder. Esse é um dia de demonstrações de poder de Deus, onde Deus quer manifestar os seus sinais aqui. Quantos estão abertos para isso? Vai recebendo no seu coração. Eu não preciso liberar uma palavra para você ser curado. Se você tem uma necessidade, já vai recebendo, já vai sendo batizado, já vai sendo cheio do Espírito Santo. Em primeiro lugar, a unção de Deus é a unção do Espírito. Diga comigo, a unção do Espírito. Diz ali que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu. O Espírito do Senhor é a unção do próprio Espírito de Deus, que é o Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo, que é o Espírito da salvação, que é o Consolador. Sabe, Ele carrega essa unção. Ele transmite essa unção. Em primeiro lugar, a unção, ela vem através do Espírito. Você sabe que não há presença mais preciosa do que a presença do Espírito Santo. Jesus falando com seus discípulos, ele falou: olha, eu vou, mas fiquem tranquilos, está vindo um melhor do que eu. Como assim o melhor, Jesus? É porque o que está vindo, ele vai morar dentro de vocês. É porque o que está vindo depois de mim, não serão só palavras ou um abraço. Ele é capaz de encher vocês, ele é capaz de transbordar em vocês, ele é capaz de fortalecer e empoderar vocês. Eu estou falando do Espírito Santo de Deus. A unção de Deus é a unção que flui do seu Espírito. Diz lá no texto de Atos que nós lemos como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo. Você quer saber como que uma pessoa é ungida? Uma pessoa é ungida com o Espírito Santo. Sabe, nessa situação não houve nenhum óleo correndo na cabeça de Jesus, mas o próprio Espírito estava o enchendo, estava o capacitando. Então, eu quero que você crie expectativa no seu coração para o Espírito Santo. Eu, quando era adolescente, eu aprendi a orar de uma maneira que revolucionou a minha vida com Deus. Porque eu aprendi que existia uma presença que eu precisava valorizar muito, que é a presença do Espírito Santo. E eu comecei a orar desde aquela época assim. Antes de tudo, antes de ler a Bíblia, antes de fazer qualquer coisa, eu orava: Espírito Santo, Tu és a presença mais preciosa de todas. Toda vez que eu ia orar, eu começava orando assim, e até hoje: Espírito Santo, Tu és a presença mais preciosa de todas, valorizando a pessoa e a presença dEle. Ele se sente valorizado, ele se sente bem-vindo quando nós o valorizamos. A unção do Espírito. Diga comigo, a unção do Espírito. Mas a unção, ela não é apenas a unção do Espírito, ela também é a unção do poder. Você pode dizer isso comigo? Diga: a unção do poder. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Jesus foi ungido com poder, dunamis, força, virtude de Deus. Ele carregava poder, transbordava dele poder. As pessoas, sabe, passavam por ele e eram curadas. Uma mulher decidiu no seu coração que se ela tocasse apenas na ponta da sua roupa, das suas vestes, ela seria curada. Jesus carregava tanto poder disponível, que aquela mulher, ao tocar em fé nas vestes de Jesus, a palavra fala que virtude, poder saiu de Jesus Cristo. É uma unção de poder que está sobre nós, mas sim, está sobre Jesus, estava sobre os apóstolos. A Bíblia diz que a sombra dos apóstolos curavam. Imagina você passando na rua e a autoridade, o dunamis de Deus é tão grande na sua vida que as pessoas são curadas pela sua sombra. Oh, glória a Deus! Que você seja cheio do Espírito Santo a ponto do seu olhar curar, meu querido.
a ponto do seu abraço curar, a ponto de você entrar num ambiente e o poder fluir de você. Os lenços de Paulo curavam porque carregavam poder, virtude. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Diga comigo, poder. Mas não só o Espírito e poder, mas essa unção de Cristo também é uma unção. É a unção da cura. A unção da cura. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos. Curando. Uma unção de cura. O nosso Deus é cura. O nosso Deus é restauração. O nosso Deus, Ele não sabe fazer remendo. O nosso Deus, Ele não sabe fazer coisas, conserto, gambiarra. O nosso Deus é um Deus que regenera. O nosso Deus é um Deus de milagres criativos. O nosso Deus é o Deus que faz desaparecer o tumor. O nosso Deus é o Deus que faz um cego ver. O nosso Deus é o Deus que chamou Lázaro para fora daquele sepulcro. O nosso Deus é aquele que ressuscitou no terceiro dia. O nosso Deus é um Deus de cura. E se você tem fé para isso, já vai recebendo. Se você tem fé para a cura, já vai recebendo. Se você tem uma causa, já vai recebendo. Se você tem um diagnóstico que está te gerando medo, já vai pegando, já vai abraçando o Espírito Santo. Não tenha medo. Uma unção de cura. Eu estava no acampamento de homens algumas semanas atrás, né, Davi? Estávamos juntos lá, uma presença, Dudu, alguns pastores e quase 200 homens lá com a gente. E um momento ali, daquela presença sublime, Deus me fez uma pergunta: Gabriel, a partir de que momento você parou de crer que eu posso curar as pessoas? Eu tenho fé para isso, meu querido. Eu tenho fé para isso. O nosso Deus é o Deus que cura. O nosso Deus é o Deus que restaura a saúde. O nosso Deus tirou a minha esposa de 30 dias no hospital, em uma UTI, por um fio. Ele estava lá e Ele está aqui também. O nosso Deus restaurou, está lá, Carol, como se nada tivesse acontecido. Não é dinheiro, não é médico, é um Deus que cura. Um dia lá no hospital, a Carol, cheia da presença de Deus, ela não lembra disso porque as medicações eram muitas, o estado confusional era muita, mas um dia naquele hospital, ela estava lá e ela começou a fazer algumas expressões, parecia que era de dor. Eu perguntei para ela: meu amor, você está sentindo dor? Você quer que eu chame um enfermeiro? Ela não lembra disso, mas eu lembro, eu conto para ela. E ela falou assim: não, a presença de Jesus está aqui. E Ele está tocando os meus genes. O nosso Deus faz milagres criativos. O nosso Deus cura problemas genéticos. O nosso Deus reverte diagnósticos que médicos falaram que não tem jeito, que é para desistir, que os dias estão contados. Um dia, uma viagem missionária lá no Japão. Eu tinha lá meus 20 anos mais ou menos. E nós estávamos lá fazendo evangelismo em uma praça. O Japão, um país, não existe praticamente cristianismo. Menos de 1% da população é cristã. Ali a gente ia evangelizar as pessoas. Eu posso orar por você? A pessoa falava assim: o que é orar? Vocês não sabiam o que é orar? E lá um grupo de adolescentes estava jogando bola. Eu me aproximei com a desculpa de ser brasileiro e interagi com eles. Eles estavam fazendo embaixadinha. E de repente eu percebo que um daqueles adolescentes estava com uma dor nas costas. Eu começo a conversar com ele, eu pergunto para ele, eu falo: olha, você está com dor nas costas? Ele falou: tô. E eu falei: posso orar por você? Aí ele: como assim? E aí eu vou pedir para o meu Deus tocar você e tirar essa dor. Ele falou: tá bom.
E eu orei por ele. Quando eu começo a orar, uma palavra de conhecimento, que aquele adolescente tinha uma perna maior que a outra. Eu peço para esse adolescente sentar, ele coloca as pernas dele juntas, e uma perna dele era isso aqui maior que a outra. E ele não sabia disso. Então Deus estava dando a causa e queria dar a solução também. E quando eu e a equipe começamos a orar por aquele adolescente, essa foi a primeira vez que eu vi isso, mas eu vi várias outras vezes na minha vida depois. É inexplicável, meu querido. Não tente explicar, não vem com ciência, não vem com conta, não vem com fisiologia. Eu sei que eu vi uma perna parada fazer assim, ó. Aquele menino levanta com as mãos nas costas, dá um salto, e ele começa a olhar pra gente assustado. E a gente faz assim, ó. E a gente explica para ele: Jesus te tocou, você foi curado pelo poder de Deus. Toda a honra, toda a glória ao nome dele. Outras vezes a mesma coisa aconteceu, já vi várias vezes. Querido, se você quiser, faça o teste. Você tem uma perna maior que a outra. Ah, meu amado, tem uma unção nesse lugar. Se você já sentiu, quando você põe as suas pernas juntas, você sente que é um desnível, ou você às vezes sente que tem uma dor num pé por causa desse desnível. Oh, amado, é hoje o seu dia. Jesus está aqui. A unção da cura, mas também é a unção da libertação. Diga comigo, unção da libertação. Não só ungiu com o Espírito Santo, com poder, foi por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Diz ali, também mais à frente, lá no texto de Isaías 61, e apregoar liberdade aos cativos. Eu gosto desse verbo aqui, dessa versão mais tradicional. Apregoar, dá a ideia de colocar um prego, não é? Dá uma ideia de anunciar. Me faz lembrar dos reformadores colocando as verdades da palavra lá na porta da igreja. Fala de anunciar uma nova verdade, e fala que a unção do Espírito veio apregoar liberdade aos cativos, veio colocar um marco: vocês estão libertos, e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos. Algumas pessoas aqui estão vivendo sobre um jugo do inferno, uma opressão, uma prisão familiar, um espírito de bebedice, um espírito maligno, um espírito de infidelidade, um espírito de medo, de suicídio. Oh, amado, você vai beber das fontes de Deus hoje, e é uma fonte, é uma unção de libertação sobre a sua vida. Pode vir demônio que for, pode vir trabalho que foi feito contra você, o nosso Deus é um Deus de libertação. Nada vai permanecer contra a sua vida. E por último, a unção de Cristo é a unção da alegria. A unção da alegria. Diz a palavra: a consolar todos que choram. E diz também: e pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado. A unção de Jesus é uma unção de alegria. É uma unção de prazer, de deleite, de satisfação. É um convite de volta ao Éden de Deus. A presença inicial, a presença que foi desde a criação disponível para o homem. Através da unção do Espírito, você pode encontrar outra vez a alegria que foi perdida, meu querido. Quando você se enche do Espírito Santo.
é o vinho novo da parte do Senhor, é o prazer, é o deleite. Lá em Hebreus capítulo 1 fala sobre isso. E ainda, quando Deus introduz o primogênito no mundo, né? Ele diz o seguinte, ó, quando Deus fala de Jesus, ele diz o seguinte: todos os anjos de Deus o adorem. Quanto aos anjos aqui, Deus diz: Ele faz dos seus anjos ventos e dos seus servos clarões reluzentes. Mas a respeito de Jesus, do Filho, ele diz: o teu trono, ó Deus, subsiste para todos sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça, odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com o óleo de alegria. A Bíblia tem uns pensamentos profundos, né? Você tem um livro favorito da Bíblia ou não? Qual o seu livro favorito da Bíblia? Fala aí. Salmos, Provérbios, nada ali. Eu vi um livro legal aqui, ó. Qual que é esse livro aqui? Apocalipse. Esse aqui é... O nível está elevado já. O meu livro favorito da Bíblia é o livro de Hebreus. Eu amo, eu sou apaixonado. Tem alguém que tinha falado Hebreus aqui ou não? Olha aí, só eu? Olha aí. Mas ali existe uma construção profunda. E aqui a minha Bíblia está dizendo que Deus ungiu o Filho. Deus honrou, coroou, ungiu o Filho Jesus. E Ele separou entre os outros, os iguais, os companheiros, ungindo com óleo de alegria. A unção de Cristo carrega o óleo de alegria. E existe um texto profético lá em Salmos 45, 7. Que foi esse texto que foi declarado lá em Hebreus. Tu amas a justiça e odeias a impiedade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Eu quero declarar esse texto sobre você hoje. Tu amas a justiça e odeias a impiedade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que os teus companheiros. Você recebe dessa unção? Você recebe dessa graça? Enquanto o ministério de louvor sobe aqui para me ajudar, eu quero ler alguns textos para incendiar o seu coração. E para você receber o que você veio buscar. Essa palavra é para os sedentos. Se você veio receber uma coisa quadradinha, previsível do seu pastor, esse não é o nosso Deus. O nosso Deus não cabe nas nossas caixinhas. O nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que opera em nós. João capítulo 7, no último dia, o da grande festa, Jesus se pôs em pé e clamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior correrão rios de água viva. E disse isso ele sobre o Espírito Santo, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque ainda Jesus não teria sido glorificado. Isaías 47, 3. Porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Salmos 42. Como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Joel capítulo 2.
E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos sonharão sonhos. Os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Erelei bababá, seterelei babá, senerelei bababá. Erelei bababá, bababá, seterelei babá. Aralá bababá, sedaralá babá, se.